modelo que eu estou adotando é o modelo pós-tribulacionista. A maioria dos irmãos que tem mais tempo de fé deve ser pré-tribulacionista. O que é um pré-tribulacionista? É alguém que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Um pós-tribulacionista é alguém que acredita que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Mais adiante, não hoje de noite, mas talvez amanhã ou domingo, nós vamos fazer uma comparação, tá, entre estas duas correntes e ver os textos que apoiam cada uma e deixar daí cada irmão escolher qual que lhe parece mais bíblico. Mas para vocês entenderem o que eu vou estar compartilhando hoje à noite, vocês têm que pelo menos me dar uma chance e aceitar a possibilidade de que a igreja vai passar pela tribulação, tá? Se vocês mantiverem esta mentalidade, olha, e se a igreja passar pela grande tribulação, né? Como devemos nos comportar? O que iremos enfrentar? Daí o que eu estou falando aqui vai fazer sentido. Agora, se tu me ouvir com um filtro te dizendo, mas a igreja não vai passar, a igreja não vai passar, a igreja não vai passar, o que eu vou falar aqui vocês não vão entender, porque não vai fechar com o modelo que vocês têm, amém? Então eu preciso que vocês suponham que a igreja vai passar, e daí vocês vão poder me acompanhar nos textos que eu vou estar utilizando, amém? E depois nós vamos, talvez amanhã, comparar, e daí vamos ver qual realmente o Espírito vai convencer-nos, amém? Então vamos começar. Nós vamos rápidos, porque a gente estava vendo uma visão panorâmica, agora nós vamos bem devagar, porque agora eu preciso fundamentar tudo que eu falei hoje de tarde. Então vocês terão que ter paciência comigo. A maioria dos textos vocês não vão precisar abrir na Bíblia, porque vão estar aqui projetados atrás de mim para vocês poderem acompanhar. Eu estarei usando 3 versões: a NVI, a Almeida Revista e Atualizada e a Interlinear, dos textos que eu vou estar utilizando, tá? Só para vocês, de repente, se alguém estiver me acompanhando na sua Bíblia, eu vou ler algo que na tua Bíblia pode estar um pouquinho diferente, daí vocês vão saber porque estamos usando versões diferentes, mas a diferença é pequenininha, é questão de palavras, de sinônimos. É que às vezes numa versão um sinônimo fica mais claro do que o outro, né? Então eu fui escolhendo de acordo com a clareza da versão. Todas dizem a mesma coisa, mas algumas dizem com maior clareza do que outras. Então, para vocês entenderem, o que eu achei interessante é que ontem, quando eu estava terminando a revisão desse estudo, eu pensei, que versículo eu vou colocar como versículo chave? Porque eu não tinha ainda lido o convite do IC. Eu sei que tem um bannerzinho e no banner consta um versículo que vocês adotaram como versículo chave para esse evento. Eu não tinha lido ainda. E eu coçando minha cabeça, qual o texto que eu devo usar? E eu pensei, Apocalipse 1:7 é um bom versículo para usar como título desse estudo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E daí, quando eu fui ver o banner de vocês, o texto que vocês escolheram é o mesmo. E isso me deixou muito feliz, apesar de que vocês cometeram um erro. Vocês colocaram 7:1 quando é 1:7. Mas isso não é problema, porque nós conhecemos o texto, então todo mundo sabe que o texto é 1:7. Mas quem botou 7:1 está errado. 1:7, não 7:1. Mas mesmo assim eu me alegrei, porque eu pensei, olha, é uma nuvem do tamanho do pulso da mão de um homem, né? Para mim, eu adoro essas cristocidências, né? Me encoraja. Muito bem. A pergunta número 1: por que estudar o fim dos tempos?
eu acho uma pergunta importante. Sabe por que eu acho essa pergunta importante? Porque se nós formos sinceros, tirando a curiosidade de alguns, tem alguns que gostam de estudar Apocalipse, mas por curiosidade. Alguns são especialistas em Apocalipse por curiosidade. Mas tirando os curiosos, o assunto do fim dos tempos e a volta de Jesus parece tão distante da nossa realidade cotidiana que raramente pensamos ou até mesmo nos interessamos sobre este assunto. Não é verdade? Quando foi a última vez que vocês ouviram de um púlpito alguém pregando sobre o fim dos tempos, sobre Apocalipse? Eu não lembro a última vez que eu ouvi alguém. Entendeu? Porque é um assunto que para nós, que trabalhamos, estudamos, congregamos e temos tantas outras atividades, tem duas coisas que a gente não quer pensar muito. Uma é a morte e a outra é a volta de Jesus. Aliás, isso está tão atrás das nossas prioridades que às vezes quase, mas quase parece irreal. Quase, mas quase parece uma fantasia. A gente até fica com uma certa vergonha, né? Dizer para um incrédulo: olha, Jesus vai voltar. Dizer que Jesus veio, morreu e ressuscitou, a gente não tem dificuldade nenhuma. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Mas aí tu vai dizer para o incrédulo: olha, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja e nós vamos ser arrebatados. A gente fica um pouquinho com vergonha, porque é um assunto que deveria ser prioridade, porque lá em Hebreus 6 está entre os fundamentos da fé, os princípios elementares de Cristo. Lá está arrebatamento, juízo eterno, junto com arrependimento e batismos e imposição de mãos. No entanto, a nossa geração e o século 21 se tornou tão materialista, tão terreal, que o assunto da volta de Jesus é um assunto que a gente não ignora, mas não está no topo da nossa lista de assuntos de interesse, né? Vamos falar sobre cura, sobre profecia, vamos falar sobre a igreja, sobre evangelização, mas e quanto à volta de Jesus? Nem sei se vai ser na minha geração que ele vai voltar. Então, ou se quem é tribulacionista, se ele vai buscar sua igreja na minha geração. Tá. E os sinais? Cadê os sinais? Enfim, a tendência, pode ser que tenha pessoas aqui que pensam nisso dia e noite, mas a tendência é não pensar muito na volta de Jesus. Mundialmente falando. Então a pergunta é importante. Será que este ensino é um ensino que devemos trazer para frente? Será que este é um ensino que devemos utilizar mais nos nossos púlpitos? Será que este é um ensino que devemos meditar mais? Eu sei que Apocalipse assusta um pouco, é difícil de entender. Mas será que a gente deve dar maior atenção à volta de Jesus? Olha, segundo o próprio Jesus e a igreja primitiva, a resposta é sim. Nos 4 evangelhos, nos 4, e em todas as cartas apostólicas, tanto as de Paulo, Pedro, Tiago e João, sempre há menção do retorno de Jesus. Na igreja primitiva, a volta de Jesus estava lá em primeiro lugar, junto com a morte e ressurreição dele. A vida de Jesus estava tão presente no psique da igreja que Jesus voltar era muito importante. Era muito importante para a igreja primitiva. E mesmo depois que os apóstolos morreram, entramos no século II, continuava
sendo um assunto de importância. A igreja tinha a expectativa, e a pergunta era: será que ele volta na minha geração? Mas os anos foram se passando, as décadas, os séculos, e nos anos 60 e 70 houve um boom no interesse da volta de Jesus, por causa do modelo pré-tribulacional, porque se começou a pregar que a igreja poderia ser arrebatada a qualquer momento, e muitos livros foram escritos nesse período dos anos 60 e 70 sobre a volta de Jesus. Mas aí entramos na década de 80, 90, século 21, e de novo o interesse foi diminuindo. Agora a gente tem internet, agora a gente tem smartphone, né? Tem outras coisas, tem o Facebook, tem outros assuntos para a gente pensar, no Google, para pesquisar. Enfim, foi ficando para trás. Mas a igreja primitiva deu muita importância. Jesus deu, os apóstolos deram. Então eu acho que nós devemos dar também. Amém? Então, mesmo sendo um assunto um pouco assustador, mesmo sendo um assunto um pouco difícil de concordar, porque as interpretações são tantas, não podemos temer. Aliás, existe no Apocalipse uma promessa de que se nós estudarmos, se nós lermos Apocalipse, há uma bênção. Então o próprio Espírito nos incentiva a não ter medo deste tema, mas a mergulhar nele, a buscar no Espírito Santo uma compreensão maior sobre ele. E quem fizer isso, está lá em Apocalipse, há uma bênção especial reservada. Então eu volto à pergunta: por que estudar sobre o fim dos tempos? Primeiro, é a fase final. Não boto isso, deixa a Ruth, minha ajudadora ali. A primeira razão por que devemos estudar sobre o final dos tempos é a fase final do plano de Deus para restaurar todas as coisas. Não sei quanto a vocês, mas eu sempre gosto de saber o final de uma história. Eu vou no cinema, às vezes o filme é uma droga, eu me arrependo, mas eu fico até o fim, porque eu preciso saber como é que termina a história. Às vezes eu estou lendo um livro, romance, gosto muito de romances, não romance homem e mulher se apaixonando, romance guerra, coisa de macho, deixa ficção científica, coisa. Mas às vezes eu acerto, Senhor dos Anéis, às vezes eu acerto no livro e às vezes eu não acerto, mas eu sempre termino o bendito livro, porque eu preciso saber como termina. Às vezes eu até vou lá para o Wikipedia para ver como é que termina, não tenho paciência de esperar, então quero ver como é que é o fim, porque o fim é tão importante quanto o início. E, queridos, a volta de Jesus é o final da história, é como tudo termina. Ora, se nós sabemos como tudo começa, eu acho que é importante a gente saber como tudo termina. Não é por acaso que o último livro da Bíblia é Apocalipse. E saibam que a gente vence. Amém? A gente vence. O final é feliz. Jesus reina. Termina muito bem o final da história. Eu acho que nós temos que falar mais sobre o final. Nós temos que falar mais como termina. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio das tentações, tudo termina bem. No final, Jesus vence. Então esse é um motivo assim primordial. Porque, queridos, a história é mais ou menos assim. Após a rebelião angelical ocorrida nos céus, é seguida uma rebelião humana ocorrida na terra. O Criador teve que pôr em ação um plano que redimiria toda a criação desta corrupção que entrou. Este plano, mantido em segredo através das gerações, até a plenitude do tempo, se desenvolveria
em duas etapas. A primeira delas, Deus enviaria o seu Filho em forma de homem, que se esvaziaria da sua glória, seria totalmente homem, totalmente Deus, perfeito, sem pecado, carregaria os nossos pecados na cruz, morreria em nosso lugar, ressuscitaria no terceiro dia e nos reconciliaria com Deus. Esta é a primeira fase do plano, a primeira fase do mistério, a primeira fase desse segredo ultra secreto que nem anjos, nem demônios, nem homens conheciam. Eu consigo imaginar Jesus nascendo, o Satanás conhecendo as Escrituras, mas não conseguindo entender por que Deus se fez homem. Ele sabia que era para restaurar todas as coisas, porque está na Bíblia, mas de que forma ele ia fazer isso? Isso lhe estava oculto. Ele tentou matar Jesus quando bebê, não conseguiu. Ele tentou tentar Jesus no deserto quando homem, ele não conseguiu. Ao matá-lo na cruz, ele pensou: eu abortei o plano de Deus, seja lá o que for. Mal sabia ele que este era o plano de Deus, que Jesus morresse na cruz, porque Satanás esperava que ao morrer, ao perder seu corpo físico, que ele voltaria para Deus, voltaria para o Pai, voltaria para o céu. Não, em vez de subir, Jesus desceu. Ele foi até o Hades e levou cativo o cativeiro, e pegou as chaves da morte e do inferno e destruiu com os planos de Satanás. De repente, aquele que usurpou a autoridade da terra perde essa autoridade para Jesus, que agora tem toda a autoridade nos céus e na terra. Mas essa é a primeira parte do plano. A segunda parte, Jesus, na plenitude dos tempos, voltaria para estabelecer o reino de Deus. O último inimigo a ser vencido, a morte. E todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é Senhor. E assim que todos os inimigos, rendidos e vencidos por Jesus, fossem finalmente conquistados e submetidos ao senhorio de Jesus, ele então passaria o reino de volta para o Pai. Esta é a segunda fase do plano. A primeira, Jesus veio morrer na cruz. A primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda vez, ele veio como leão. A primeira vez, ele vem como servo sofredor. A segunda vez, ele vem como rei conquistador. As duas partes andam juntas, e tu não pode ficar com uma e negligenciar a outra. Tu precisas saber que o plano total de Deus inclui as duas vindas de Jesus. Então, nós conhecemos muito bem a primeira vinda, porque está no passado. Então a gente entende todas as profecias do Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. E a gente lê Isaías 53. Ficamos surpresos quando os judeus leem Isaías 53 e não entendem. A gente, mas como é que eles não entendem? Está tão claro que é Jesus morrendo na cruz. Cara, imagina tu lendo Isaías 53 antes de Jesus ter nascido e morrido na cruz. De repente todas as profecias e salmos do Antigo Testamento hoje estão claros para nós, porque a gente olha para trás e a gente entende a história da cruz. E quando Jesus falou com os discípulos, quando ele ressuscitou e muitos duvidaram da sua ressurreição, a Bíblia diz que tinha dois inclusive que estavam a caminho de Emaús, dois discípulos, e ele começa a descrever a sua morte e ressurreição utilizando os textos do Antigo Testamento. E o Espírito abre o entendimento daqueles discípulos. Eles sentam com Jesus e daí eles vão cear com ele. Ele dá graças e desaparece. E daí um diz para o outro: tu não sentia o teu coração queimar enquanto ele expunha as Escrituras? Então nós temos uma compreensão da cruz, da primeira vinda de Jesus, porque está no passado. Os
textos proféticos sobre a primeira vida estão muito claros para nós. Agora, o Espírito Santo quer tornar claro os textos que falam da sua segunda vida, porque nós estamos nos aproximando da sua segunda vida. E na medida que nós nos aproximamos da volta de Jesus, aquelas verdades que Deus disse para Daniel, sela, ele disse para João, não sela. Então precisamos entender que o espírito da profecia, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, diz em Apocalipse. O espírito da profecia, na medida que nos aproximamos do fim, irá tornar cada vez mais claro os pormenores da segunda fase do plano de Deus para restaurar todas as coisas. Amém? Então, daí a importância de nós estarmos estudando e meditando e lendo sem medo, na expectativa de que os eventos vão começar a apontar e nós vamos começar a identificar, e textos que antes não eram claros vão se tornar claros. Vocês sabem do que tinha uma Ana orando dia e noite? Vocês sabem do que tinha um Simeão, que o Espírito disse que não morreria antes de ver o Messias? É porque estava próximo da volta de Jesus, e o Espírito de Deus começou a despertar muitos para a vinda do Messias. E o Espírito de Deus irá fazer a mesma coisa na geração que irá receber Jesus de volta em glória. Eu não sei se é a nossa geração, eu não sei se é a geração dos meus filhos, ou dos meus netos ou bisnetos, eu não sei. Só sei que tem uma geração, que será a geração que vai ver, se não morrer durante a tribulação, que vai ver Jesus voltando. Vamos ver alguns textos? Colossenses 1:26. O mistério, pode olhar aqui para cima, ou olhar na tua Bíblia, que achar melhor. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, na plenitude do tempo, se manifestou aos santos. Veja bem, que é um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio na plenitude do tempo para morrer pelos nossos pecados. A plenitude do tempo iniciou 2000 anos atrás, e estamos ainda nesta plenitude, que encerrará com a segunda volta de Jesus. Atos 3:21. É necessário que ele permaneça no céu, ele, Jesus, depois de ter sido arrebatado, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então Jesus está no céu aguardando o tempo de Deus, quando Deus disser, chegou a hora de restaurar tudo. E é quando então Jesus voltar. Efésios 1:9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade. Ali está aquela palavra de novo, mistério. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Está aquela frase de novo, plenitude dos tempos. Veja bem, Jesus faz parte de um plano que vai restaurar não só a terra, mas também o céu. Como nós falamos hoje de tarde, que o céu também está contaminado, desde que Satanás e seus anjos se rebelaram. E nós vamos ver mais adiante que
Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. Ele acusou Jó, ele acusou Josué, o sumo sacerdote, e ele está perante o trono de Deus acusando os irmãos. O céu continua tendo que tolerar essa mancha, assim como tolera esta mancha na terra. Mas quando Jesus voltar, tudo isso vai mudar, e o céu e a terra serão lavados, limpos, regenerados, restaurados. Isso começou com a sua primeira vinda e será concluído com a sua segunda vinda. Colossenses 1:20: porque aprove a Deus que por meio dele, isto é Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 1 Coríntios 15, 24 e 26: então virá o fim, quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Em outra versão diz todo principado e potestade, pois é necessário que ele, Jesus, reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Irmãos, eu acabei de ler para vocês o mistério revelado. Jesus é a resposta de Deus para a restauração de todas as coisas. Começa com a cruz, termina com Jesus reinando. E nós devemos valorizar tanto a primeira como a última, amém? Tanto a primeira vida como a última vida dele. Esse é um dos motivos para a gente estar estudando o fim dos tempos. Segundo motivo para estarmos estudando o fim dos tempos: se virmos na volta de Jesus uma vitória sobre a morte, teremos nesta esperança, a esperança da volta de Jesus, uma fonte de grande consolo. Queridos, a verdade é que a morte é o que mais assusta. E diz em Hebreus que o homem estava escravo do diabo pelo medo que ele tem da morte. Quando pensamos na morte, na nossa própria morte, não nos sentimos confortáveis. Quando temos que ir no enterro, nos sentimos tristes. E se o enterro é de alguém que a gente ama, de um ente querido, nos enlutamos. A morte é um grande inimigo. E quando nós estamos extremamente conscientes desta vida, mas pouco conscientes da vida por vir, a nossa âncora está aqui. E este é o problema. A igreja do século 21 é uma igreja que tem a sua âncora presa nesta terra, porque nós só conseguimos enxergar até a morte, porque o que vem depois da morte é um grande mistério. Ninguém voltou para nos contar como é que é o céu. Inclusive, uma vez eu estava dizendo para o Senhor, isso aconteceu de verdade, eu estava na praia, e eu estava orando, e eu estava dizendo: Senhor, quando eu estiver no céu, eu consigo imaginar o teu trono, e milhões e milhares de redimidos. E eu tinha lido num livro, que a tua proximidade do trono será de acordo com a tua dedicação nessa terra a Jesus. Então, alguns estarão bem pertinhos do trono e outros precisarão de binóculos para enxergar o trono, por causa da forma como serviu Jesus aqui na terra. E eu estava orando com este conceito, esta mentalidade, e eu disse: Senhor, eu espero que eu não precise de binóculos para te ver quando eu estiver no céu, porque eu tento ser bom e eu quero te agradar, mas eu sei que tem outros que são muito melhores. Daí eu pensei na Heidi Baker, não sei quantos conhecem Heidi Baker, é uma super mulher que serve o Senhor de uma maneira
tremendo. E eu pensei, ela sim vai estar no teu colo, mas eu vou estar lá no fundo lá. Eu ia fazer uma brincadeira com o Rafael, mas não vou fazer. Alguns sabem do que eu estou falando. Não. Que vai estar sendo gravado depois. Ele apaga depois. Tá. Mas então eu estou dizendo para o Senhor, eu espero, né, que eu não esteja tão longe do trono que eu não consigo pelo menos ver a tua silhueta. Eu estava falando sério. Porque eu pensei, imagina, milhões de remidos, todos querendo falar com Jesus. E eu, ficha 1 bilhão. Mas daí o Espírito Santo falou ao meu coração naquele momento que eu estou dando eco aqui, tu está ouvindo aí? Eco? Ou é só eu que estou ouvindo? E o Espírito Santo começou a falar comigo e disse assim, quando eu digo que Jesus falou comigo, tá? Não olhem para mim com esse olhar esquisito. Não é que eu ouço uma voz, é como todo mundo, ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente, é um pensamento que vem, e tu percebe que esse pensamento só pode vir do Senhor, porque tu não tem inteligência suficiente para pensar esse tipo de coisa. Então, de repente vem ao meu coração, tu acha, Wilson, que a tua experiência comigo no céu vai ser inferior à tua experiência comigo na terra? Tu acha que o que tu tens comigo aqui na terra será inferior, será superior ao que tu terás comigo no céu? Daí veio a tirada. Então é melhor não morrer, né, Wilson? Então é melhor não morrer, porque se o que tu experimenta comigo aqui nesta vida é melhor do que tu vai experimentar comigo na vida lá, porque tu é ficha número 1 bilhão, então realmente a vida aqui com Jesus é bem melhor do que a vida lá. Ele disse, não, meu querido, não é assim que funciona. O que tu tens comigo aqui será multiplicado infinitas vezes. O que tu experimenta comigo aqui será multiplicado, ampliado infinitas vezes. E daí ele me deu a seguinte figura. Eu me imaginei numa sala cheia de monitores. Cada monitor era um cristão. E Deus sentado naquela sala, assistindo cada um. Então, vamos ver o que o Wilson está fazendo agora. Aperta o botão. Vamos ver o que o Henrique está fazendo agora. E essa era a imagem que eu tinha de Deus, né, observando a terra. E o Espírito Santo disse, mas não é assim, é assim. Uma sala, eu estou sentado, um único monitor, só tu está nele. E eu repito isso, o número de vezes que há remidos. Tu é único, e eu sou tão grande que eu consigo te dar toda a minha atenção o tempo todo, ao mesmo tempo que eu estou dando toda a minha atenção o tempo todo para a tua esposa. Então, a vida com Ele, depois desta, será muito, 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 muito melhor. E isso tem que ser revelação para a gente superar as perdas. O ano passado eu perdi meu cunhado, jovem. Aliás, nós estamos em 2019, certo? 2019 tem sido um ano de muitas mortes para mim. Pessoas chegadas, parentes, amigos, pastores. E isso me fez refletir sobre isso. Mas a Bíblia diz que precioso para o Senhor é a morte dos seus santos. Então, pelo jeito, Ele vê a morte de uma forma diferente que nós. Ele está do outro lado esperando para receber. Então, quando nós entendemos que a volta de Jesus é o reencontro dos remidos, não só como espíritos, mas em corpo, carne e osso. Cada vez que eu tiver que ir num enterro, eu posso pensar, se é enterro do meu irmão, né? Em breve nos veremos, não só lá no céu, mas também aqui na nova terra.
Porque eu penso, eu gosto de ter 2 mãos e 2 pés, não sei quanto a vocês. E eu gosto de comer, eu gosto de beber. E eu gosto de ler, eu gosto de conversar. Jesus ressuscita aí. Ele veio para os discípulos, pensam que ele é um fantasma. Ele disse, tem comida? E ele come. Alguns ainda não estão convencidos. Ele disse, olha, toca nas minhas mãos, toca no furo aqui. Eu sou real, eu sou carne e osso, pelos glorificado. Queridos, não seremos anjinhos com asinhas tocando água em cima de uma nuvenzinha. Nós temos um futuro. Eu gosto de dizer para os meus discípulos, nós vamos nos conhecer para sempre. Para sempre nós vamos nos conhecer. Essa amizade não vai terminar nunca, desde que continuarmos fiéis a Jesus. Eu estou me demorando demais, eu estou vendo se continuar assim, nós não vamos chegar bem, nem no anticristo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18, olha que bonito. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, isto é, os que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor dos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Está faltando este consolo. Não só o medo da morte, mas o luto tem se estendido além do tempo, porque estamos ancorados nesta vida. Está na hora de receber o Espírito Santo, um espírito de arrebatamento, e colocarmos nossa âncora nos céus, onde poderemos dizer como Paulo, eu não sei o que é melhor, ficar ou ir. Eu preferiria ir, mas por causa de vocês eu sei que é melhor ficar. O coração de Paulo estava na eternidade. A igreja, o coração dela tem que estar na eternidade também. Por isso que precisamos estudar sobre a volta de Jesus, para que se torne mais real, para que tenhamos este consolo e esta esperança. Amém? Colossenses 1, 3 a 5 diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar de fé, da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Percebam, meus irmãos, olhando aqui em cima, que a fé, ela está relacionada com Jesus e a sua morte na cruz. O amor está relacionado com os irmãos na fé, mas a esperança está relacionada com a volta de Jesus. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que na cruz Ele levou minhas maldições, minhas enfermidades, que Ele levou todas as minhas dores. Eu posso então amar meus irmãos e servi-los, mas a minha esperança está em que Jesus vai voltar.
Então não importa o que acontecer, a minha esperança está em que Jesus vai voltar. Esperança no Novo Testamento sempre está ligado à volta de Jesus. Muitas vezes colocamos a esperança nesta vida, mas a esperança está na vida por vir. 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo na sua volta. O trabalho evangelístico e missionário é resultado da nossa fé em Jesus. Hoje as missões estão em baixa, porque a nossa fé na obra de Jesus está em baixa. Quando voltarmos a ver a cruz e amar a cruz, voltaremos a amar as almas. Depende da fé. O esforço para servir a igreja é motivado pelo amor que temos pelos irmãos. O amor que Cristo coloca em nós, uns pelos outros, para podermos fazer como Jesus, amar o meu próximo mais do que a mim mesmo. Porque Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Ele nos amou mais do que a si mesmo. Mas de novo, a perseverança em meio às tribulações vem de uma esperança na volta de Jesus. Queridos, estão entendendo por que nós temos que pensar mais, falar mais, ler mais, estudar mais, pregar mais sobre Jesus? A igreja hoje está sem esperança. Ela olha para o que está acontecendo no mundo e está dizendo: o Brasil não tem esperança, o Rio Grande do Sul não tem esperança, os jovens estão dizendo: não há futuro nesta nação, quero me mudar para outro país, não há esperança. A palavra de Deus diz: cuidado, a tua esperança não pode estar nas coisas desta vida, a tua esperança tem que estar no que está por vir, porque o que está por vir é eterno, e isso aqui é temporário. Terceiro motivo por que devemos estudar sobre o fim dos tempos: compreender o tempo do fim será decisivo para que a igreja não caia em apostasia, seduzida pelo espírito de engano que virá sobre toda a terra. Irmãos, pensem comigo, agora eu vou assustá-los um pouquinho. A igreja está passando pela tribulação, certo? O arrebatamento ficou para depois. Satanás e todos os seus anjos na terra. Os demônios que já estão aqui, agora recebendo o reforço dos anjos e Satanás que foram atirados para a terra. Um poço vai ser aberto e demônios vão ser soltos deste abismo para ferir os homens. Então nós temos demônios vindo do céu, demônios que já estão na terra e demônios vindo debaixo da terra. Como que vocês acham que vai estar este mundo durante a tribulação? A atividade demoníaca será sem precedentes. E por isso que o espírito de engano que virá sobre a humanidade, sobre as nações, será tão grande. Se hoje já é tão fácil o inimigo enganar, um dia eu estava conversando com um amigo meu, médico, ele espírita, e ele me falando como ele crê no espiritismo, como ele acha interessante a questão da reencarnação. E eu comecei a dizer para ele: mas querido, se tu crê na reencarnação, tu não pode crer na Bíblia, porque a Bíblia fala da ressurreição, e que é dado ao homem morrer uma só vez, e daí vem o juízo. Então tu precisa entender: ou tu vai ficar com a reencarnação, ou tu vai ficar com a ressurreição. Tu diz para mim que tu crê na Bíblia, então não tem como tu crer no espiritismo. Ele olhou para mim e disse: viu, tu e eu cremos
Diz lá, agora não lembro se é 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, que se o Evangelho está encoberto para aqueles que Satanás cegou o seu entendimento, para que não veja a luz de Cristo. Se há pessoas sendo enganadas agora, que nós só temos alguns demônios, alguns bilhões deles incomodando a gente, imagina quando Satanás, os anjos e aqueles demônios que vão vir do abismo, cruzes, credo. E a gente no meio de tudo isso. Se a igreja não souber quem ela é, não souber sua identidade, não souber sua história, não souber como é que vai terminar, sabe o que vai acontecer? Aquilo que a Bíblia diz, apostasia. Um monte de crente, aqueles que estão ligados na teologia da prosperidade, aqueles que estão ligados na autoajuda, né? nas pregações que animam a alma, mas não trabalham com o Espírito. Esses vai ser fácil. Eu pergunto, quantos de vocês estudam a Bíblia? Ninguém levanta a mão. Eu pergunto, quantos de vocês leem a Bíblia? 2 levantam a mão. Assim não dá. É uma geração que não lê a Bíblia, é uma geração que não ora. Tu acha que vai ser difícil para ser enganado? Todo mundo se alimentando de segunda mão, aquilo que o pregador prega no domingo. Esse é teu alimento para toda semana. Nós somos ecos quando Deus quer fazer de nós vozes. Sabe a diferença de um eco de uma voz? O eco repete o que ouviu. Deus quer que nós sejamos vozes, que falamos de um lugar de revelação, onde a palavra de Deus é viva, é rema. Então não tem como o inimigo nos enganar. Não tem como o espírito de engano chegar. E eles chegam de mansinho. Vocês sabem como é que é, né? Vocês conhecem a história da rãzinha na panela? Nunca ouviu falar da rãzinha na panela? Mas isso é famoso. Você nunca ouviu falar? Eu vou te contar. É assim, ó. A rãzinha, ela tem sangue frio. Isso significa que ela se aquece por meio do ambiente em que ela está, né? Ela não consegue se aquecer internamente. O calor vem de fora. Tudo bem. Não faz isso em casa, please. Por favor. Pega uma rãzinha, coloca ela numa panela e daí vai aquecendo a água devagarzinho. Me ajuda aí. Devagarzinho. A rã vai morrer. Ela vai morrer feliz, sabe por quê? Ela não vai perceber a mudança de temperatura até ser tarde demais. E é assim que o inimigo está entrando na igreja. Agora se aceita divórcio, novo casamento. Algumas igrejas estão aceitando o homossexualismo. Na década de 60, mulher andar sem sutiã. Daí chega o feminismo. De repente, as irmãs estão com um decote, não é decote, é decote, que vai até o umbigo. E ninguém percebe nada. Graças a Deus. Ele disse aqui não tem, nessa igreja não existe isso. Mas em muitas igrejas tem. Jovens das nossas congregações tendo relações sexuais fora do casamento. Eu conheço uma história de um camarada que ele tocava, era o líder de louvor, ele tinha relações com a namorada, o pastor sabia, mas o cara tocava muito bem. Então vamos deixar assim, eles vão casar logo mesmo. Entendeu? É assim que o inimigo vai entrando, é aos pouquinhos. Então, se nós não conhecermos bem as Escrituras, se nós não conhecermos bem a palavra de Deus, a volta de Jesus, os eventos próximos da volta de Jesus, nós poderemos ser enganados. Por isso que nós temos que estudar sobre escatologia. Amém? Para não sermos enganados. Quarto, compreender o tempo do fim será a chave. Não tem um texto que eu não li, né? 1 Timóteo 4, 1, 2.
O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nos últimos tempos isto vai acontecer. Quarta razão por que devemos estudar escatologia, a volta de Jesus. Compreender o tempo do fim será chave para a igreja não se ofender com Deus, mas perseverar e vencer durante a perseguição mundial que se levantará contra ela. Agora, para vocês que são pré-tribulacionistas, isso não é um problema, que vocês vão ser arrebatados antes. Mas se vocês estiverem equivocados, e se o arrebatamento é no final da tribulação, vai ser bastante chocante quando tu vê no noticiário o anticristo e o falso profeta abraçados, sorridentes, dizendo: são os donos do mundo, bem-vindos à nova era. Muitos vão se ofender, como João Batista. Vocês lembram? João Batista, ele dizia: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus, ele viu o Espírito descer sobre Jesus, mas tinha uma coisa que ele não captou. Ele disse: eu sou amigo do noivo, importa que ele cresça e diminua. De repente ele está na prisão, Jesus nem vem visitar Jesus é aquele que liberta da prisão, que dá vista aos cegos, e ele é primo de Jesus e está lá na prisão, e Jesus nem vem visitar. Então ele manda um recadinho para Jesus. Ele diz assim, ele pede para os discípulos dele perguntar para Jesus: mestre, tu é mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? Alfinetada do primo para outro primo. E Jesus então cura, liberta, salva e prega o evangelho do reino. Daí diz para os discípulos de João: volta e conta para ele tudo que vocês viram. E diz mais: bem-aventurado aquele que não se ofender em mim. O que mais derruba crentes hoje é a ofensa. Não só ofensa de irmão contra irmão, ofensa contra Deus. De repente, tu entra numa espiral para baixo, e tu diz: mas Deus, tu não é amor, tu não me ama. E nós nos ofendemos com Deus por causa de um ente querido que perdemos, por causa de uma doença incurável, por causa de falta de emprego, incapaz de pagar o aluguel, por causa de uma traição do nosso cônjuge, e nos ofendemos com Deus. Quando o tempo todo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo disse: olha, todo aquele que quiser servir Jesus, todo aquele que quiser entrar no reino, passará por tribulação. Entendeu? A mensagem de Jesus e a mensagem do Novo Testamento é que nesta vida seremos desafiados a abandonar a nossa fé por meio de lutas, tribulações e tentações. E só nós não vamos nos ofender com Deus se nós entendermos isso. Os discípulos são açoitados pelo sinédrio e saem de lá felizes porque puderam sofrer por Jesus. Paulo dizia: as marcas de um apóstolo estão em mim, e ele vai dar uma tripa, uma lista enorme: naufrágio, fome, espancado, apedrejado. E ele diz: esses são os sinais de um verdadeiro apóstolo. Então, o tipo de crente que está sendo gerado na nossa geração é um crente mimado, é um crente cheio do eu, é um crente que não quer pagar o preço para seguir Jesus. Ele quer autoajuda para sua alma, ele quer palavras de ânimo. Fiquem sabendo, irmãos, que com
Como Paulo, nós devemos esperar também participar dos sofrimentos de Cristo. E Paulo fala muito sobre isso, que nós estamos aqui para sofrer por amor a Jesus. Muitos foram martirizados na igreja primitiva, comidos por leões, ou então feitos tochas vivas para iluminar as estradas de Roma. Mas não precisamos voltar lá para trás. Hoje no mundo nós temos mais de 50 países islamitas, muçulmanos ou comunistas, onde pregar o evangelho é crime, onde mudar de religião é crime, onde tu pode ser preso, perder tua família, teu trabalho, teus bens e tua vida, porque tu prega Jesus. Nós aqui no Ocidente estamos tão acomodados, tão mimados. Vocês sabem como é fácil para o diabo dar uma rasteira na gente? Lucas 21, 25, 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia. Desculpa, estou lendo errado, é Mateus 24, 9, né? Perdão. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, e a palavra aqui no grego é ofendidos. Trairão e odiarão uns aos outros. Jesus disse: eu não vim para trazer paz, mas a espada. Nora contra... O que é o oposto de nora? Nora contra sogra. Nora contra sogra. Coitada das sogras. Sempre. Eu amo minha sogra. Enfim, vocês sabem o texto, né? É parente contra parente. Jesus disse: eu vim para trazer espada, não vim para trazer paz. O seu inimigo será aquilo da sua própria casa, porque tu te converteu e ele não. Eu conheço famílias que o marido deixou, a esposa foi embora, o filho não quis saber, os pais não quiseram saber, porque entregou sua vida para Jesus. A casa virou um inferno. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriarão. O primeiro amor, lembra o primeiro amor? Esfriarão. Então, se nós conhecermos escatologia, se nós conhecermos o fim dos tempos, se nós sabermos o que esperar, se nós soubermos o que esperar, quando a perseguição chegar, quando os problemas chegarem, quando as lutas chegarem, nós não vamos nos ofender com o Senhor. Pelo contrário, nós vamos nos colocar como oferta viva sobre o altar e dizer: Jesus, eu quero te glorificar, vivo ou morto. Quer eu viva, é para o Senhor que eu viva. Quer que eu morra, é para o Senhor que eu morra. Se tu queres que eu viva até os 90, é para glorificar o teu nome. Se tu queres me levar jovem, é para glorificar o teu nome. Nós temos heróis da fé que morreram com 23 e outros com 90. Esse é o ponto 4, né? Por favor, me ajudem que eu já estou me perdendo aqui. Ponto 5. Somente uma igreja preparada. Não, eu não li o texto aqui. Tem um texto aqui para ler. É o quinto agora, né? Desculpem. Somente uma igreja preparada para este tempo terá as respostas que as multidões perplexas e assustadas estarão procurando diante do que está acontecendo sobre a terra. Queridos, não pensem vocês que o mundo vai estar batendo palma. O mundo vai estar confuso. Eu estive com um deputado estadual cristão e ele dizendo para mim: Wilson, o nosso estado, Rio Grande do Sul, está muito mal. Ele estava assustado. O mundo vai ficar assustado com tudo que está vindo sobre a terra. Inicialmente, o anticristo ele vai trazer paz e segurança
mas depois ele vai virar um tirano, e as pessoas, e os sinais que vão acontecer, e os terremotos, e a multiplicação das dores. Mas a igreja estará presente para dizer: eu sei o que está acontecendo, eu posso te explicar porquê de tudo isso. E muitos vão se converter a Jesus, porque a igreja estará presente para dar a resposta a perguntas sem resposta. Lucas 21, 25, 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, como o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Isso é um quadro da grande tribulação. Isaías 13, versículos 6 a 8. Chorem, pois, o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão atônitos uns para os outros, com os rostos em fogo. Esse é o estado que vai ficar a humanidade quando os juízos de Deus entrarem, quando o anticristo se tornar um tirano, quando esta guerra nuclear começar. Mas a igreja está lá para dizer: eu sei o que está acontecendo e eu sei como vai terminar. Tu não precisa tomar a marca da besta, tu pode pagar o preço e viver eternamente com Cristo. E a Bíblia diz que multidões se converterão, a maior colheita de toda a história, tão grande que não dá para contar. Uma geração, mais de 1 bilhão se convertendo a Jesus. Porque vão olhar para o mundo e dizer: não tem esperança. Vão olhar para a igreja e a igreja vai dizer: tem esperança. Jesus está voltando. Por isso que nós temos que estudar o tempo do fim. Sexto, compreender o tempo do fim irá preparar a igreja para o maior derramamento do Espírito Santo que já houve na história da igreja. Assim como a estação de chuvas em Israel ocorre em 2 grandes precipitações. A primeira no começo do inverno se chama chuva temporã. A última no final do inverno se chama chuva serôdia. Não está bem com a criança. Assim, historicamente, o Espírito Santo será derramado sobre a igreja em 2 grandes visitações. A primeira delas foi a chuva temporã, que aconteceu em Pentecostes, Atos 2. A última chuva do Espírito, o último derramamento, será no final dos tempos. Joel 2, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Agora continuamos em Joel e descemos um pouquinho mais, e depois disso, no mesmo capítulo: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Segura aí, não continua lendo, só um pouquinho. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Pedro leu este texto, mas era chuva temporã. Esse mesmo texto vai se cumprir no final dos tempos com a chuva serôdia. E veja bem o que o profeta fala logo em seguida. Tu vê que é uma coisa só: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Queridos, é uma coisa só, é um sanduíche. Tu tem a chuva temporã aqui em cima, tu tem a grande tribulação aqui no meio, e tem a chuva serôdia aqui embaixo, e as almas se convertendo no meio da tribulação, um número incontável. Vocês pensam que Pentecostes, sabe que teve um movimento pentecostal em 1906, né? Tremendo, surgiu a Igreja Assembleia de Deus. Hoje nós falamos em línguas por causa desse movimento. Pois, queridos, será maior do que o movimento de 1906, maior do que o movimento pentecostal. Será um movimento da maior colheita de almas de toda a história da igreja, bem debaixo das barbas do anticristo. Se isso não é motivo para estudar Apocalipse e final dos tempos, eu não sei o que é. Jeremias 5:24. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos assegura as semanas certas de colheita. Ele estava xingando Israel, dizendo: vocês não estão dizendo isso, vocês não estão falando na chuva temporânea, na chuva serôdia, vocês não estão falando na colheita, porque a chuva vem por causa da colheita. Sem chuva, sem colheita, porque vai ter chuva, vai ter colheita. Apocalipse 7, 9 e 14. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, quando pergunto para João: quem são estes? Ele disse: eu não sei. Consegue contá-los? Não. É uma multidão, é uma geração, é a geração da volta de Jesus, é a geração da grande tribulação. É nesta geração que nós teremos esta grande e tremenda e maravilhosa colheita. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho, porque sei que vocês já devem estar cansados de ficar de pé, porque eu estou. Tomar um pouquinho de água. Até que horas nós temos piquenique? Só vai me dar até 9h30. Só vai me dar até 9h30. Eu estou dizendo, a gente não vai nem ver o anticristo. O estudo, gente, o estudo do anticristo. Deu? Descansaram? Podem sentar então. Vou tentar correr, vou tentar ir mais rápido. Tentar fazer como eu fiz de tarde. Vocês estão convencidos que devemos estudar Apocalipse, Daniel, escatologia, fim dos tempos e a volta de Jesus, amém? O que significa escatologia? Vem de duas palavras gregas: escatos, último, e logos, estudo. Portanto, estudo das últimas coisas. Isso é escatologia. Os últimos eventos da história do mundo e do gênero humano. Quando falamos de escatologia, precisamos distinguir entre a escatologia individual, escutem bem o que eu vou falar agora, e a escatologia cósmica. Uma está no futuro do indivíduo, é quando a gente morre. Todos nós temos uma escatologia própria, que nós iremos enfrentar com a nossa morte. É individual.
A outra, a escatologia cósmica, está no futuro de toda a raça humana. A primeira, a escatologia individual, ocorrerá a cada indivíduo na hora da morte. A segunda, a escatologia cósmica, ocorrerá a todas as pessoas na segunda vinda de Jesus. Então nós vamos estar estudando estas duas escatologias. Eu espero que hoje de noite ainda consigamos estudar o que acontece depois da morte, segundo as Escrituras. Agora, como estudar as profecias escatológicas? Bem, como regra, as profecias escatológicas devem ser interpretadas literalmente, exceto quando... Eu desliguei? Agora eu liguei? Liguei. Eu acho que é... Podem sentar. Já cansei de ser aqui, não. Já cansei de ser. Aleluia. Muito bem. Como regra, as profecias escatológicas devem ser interpretadas literalmente, exceto quando o contexto exigir uma interpretação alegórica. Amém? Então a regra é, a gente interpreta de forma literal, exceto quando o contexto te diz, não, isso aqui é simbologia. O que muitas vezes se faz é exatamente, se quer transformar tudo em alegoria, quando muitas vezes é literal. Primeira regra. Segunda, devemos evitar especulações indevidas e reconhecer que as profecias escatológicas variam em grau de clareza, fazendo com que as nossas conclusões variam em grau de certeza. Tá? Temos que ter esse cuidado. Algumas coisas são muito claras, outras não são. As que não são claras, a gente deixa com Deus. E cuida para não especular. Quem são as duas testemunhas? Alguém pode me dizer? Ainda bem, porque a Bíblia não diz. Regra número 3. Devemos ter muito cuidado ao tentar identificar ocorrências históricas ou contemporâneas como cumprimento de alguma profecia escatológica. E nunca devemos tentar predizer quando certos eventos escatológicos ocorrerão. Eu vivo recebendo de amigos WhatsApp da lua de sangue e não sei mais o que. Toda hora estão procurando sinais e me mandando, olha aqui, ó, Jesus está voltando, e apresenta algum sinal que apareceu lá na internet. A gente tem que ter cuidado em querer identificar se o chip vai ser um negóciozinho debaixo da pele ou não, eu não sei. Tem gente pregando, afirmando, olha, cuidado com o chip, hein? Como é que tu sabe que é um chip? A Bíblia não diz que é um chip? Antes era o código de barra, né? Nós não sabemos, de repente é um número mesmo que vai ser tatuado, sei lá. Mas nós temos que ter o cuidado, entendeu? De não tentar. Quantos erros foram cometidos? Pessoas chegaram a fazer somas e juntar profecias para dizer que Jesus vai voltar em tal data. Então nós temos que ter esse cuidado para não procurar nos eventos passados ou contemporâneos. Vocês sabiam que existe uma escola que ensina que o milênio nós estamos vivendo ele, e enxerga na história o cumprimento de Apocalipse. Então a gente tem que ter esse cuidado, deixa que a própria palavra se explica. E o evento mais importante que nós devemos cuidar é o que acontece com Israel. Israel é o relógio de Deus. E se um dia vocês ouvirem no noticiário que alguém fez uma aliança com Israel e agora vão conseguir construir um templo, daí tu pode ligar para todos os teus amigos e dizer, a hora chegou, grande tribulação, Jesus vai voltar. Agora, fora
tem que ter cuidado. Amém? Não quero receber de vocês nenhum WhatsApp dizendo: olha, não vai ser vermelho, vai ser de sangue, Jesus está voltando. Vamos falar então sobre a escatologia individual, tá? E a gente encerra com isso, tá, Ike? Deixa eu terminar este ponto e a gente para aqui daí. Escatologia individual. E agora, pá, coloca aquela... viu? Isso aí é o que os homens mais temem. Isso está no nosso subconsciente. E já encontrei irmãos que têm fobia da morte. Só pensavam nisso. A escatologia individual é um fato inegável. E o que é a escatologia individual? No futuro de todos nós, a morte nos aguarda. É um acontecimento sobre o qual não temos controle e do qual não podemos escapar. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer. A não ser que a tribulação comece amanhã e daqui a 7 anos Jesus volte e alguns de nós sejamos arrebatados sem morrer. Do contrário, todos nós iremos enfrentar a morte. Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas o que é a morte? Segundo a biologia, é a interrupção definitiva da vida de um organismo. Todavia, a morte não significa extinção da consciência humana. O corpo morre, sim, mas o espírito humano continua existindo. A nossa consciência continua. E isso é muito importante nós entendermos. Ninguém aqui passou pela morte e voltou para contar. Mas uma coisa é certa: que o dia que meu coração parar de bater e meu cérebro parar de funcionar, o meu espírito vai deixar o meu corpo e eu vou continuar consciente. Eu vou continuar consciente. E a gente não pensa muito nisso, né? A gente pensa: morreu, acabou tudo. Não. O homem, ele é mortal porque seu corpo está sujeito à morte, mas ele é imortal porque a sua consciência, ou melhor, seu espírito, sobrevive à morte. Tiago 2:26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, o corpo sem o espírito está morto. O corpo está morto, não o espírito. 2 Coríntios 5:6-8. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Aqui está falando de consciência. Eu tenho consciência de estar com o Senhor depois que meu corpo morrer. Eu não sei como é, um dia eu vou saber, mas eu imagino que deve ser assim. O corpo morre e eu fico surpreso, porque eu continuo consciente. Tem aqueles que dizem, né, que tiveram aquela experiência fora do corpo, que morreram, né, e saíram e daí voltaram. Se é verdade ou não, eu não sei. Há tantos testemunhos, mas todos que contam que tiveram essa experiência de morte e depois voltar à vida, falam de estar flutuando e enxergar o corpo embaixo, ou seja, em nenhum momento a pessoa perde a consciência. Então nós temos isso. A morte, ela realmente ela é apenas uma porta para uma outra realidade, uma realidade eterna. Tudo não termina com a morte. Filipenses 1:23-24. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Veja bem, Paulo está falando aqui como alguém que esteve no paraíso, como alguém que esteve no terceiro céu, como alguém que ouviu coisas que são inexprimíveis.
que não se pode contar, não se pode falar. Eu fico imaginando, se uma pessoa visita a sala do trono, se o Senhor leva alguém para visitar a sala do trono, eu acho que essa pessoa está arruinada para o resto da vida. Nunca mais ela consegue se acomodar nessa vida. Debate-se muito se Adão e Eva eram imortais, se eventualmente teriam morrido se não tivessem pecado. A palavra de Deus é muito clara que o pecado, a morte é consequência do pecado. Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livre de toda e qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, meus irmãos, a morte não é natural, nem aqui nem na China. Ela é uma agressão. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A morte sempre é uma agressão, porque ela é a consequência do pecado. Adão e Eva não foram criados para morrer, foram criados para viver eternamente com o Senhor. Então a morte é um inimigo, o último a ser vencido por Jesus. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então nós precisamos olhar para a morte, não temê-la, mas também não aceitá-la como fim. Para os que não conhecem a Cristo, a morte é um fim. Para os que conhecem a Cristo, a morte é apenas uma porta para a eternidade. E um dia Jesus vai voltar, e eu vou ressuscitar num corpo glorificado, e eu vou continuar vivendo numa nova terra, e nós vamos nos conhecer, e nós vamos comer, e nós vamos beber, e nós vamos dançar, e nós vamos abraçar, e nós vamos louvar o nosso Rei. Certamente será um mundo muito mais bonito do que este. A morte não é fim. A Escritura, na verdade, fala de 3 tipos de morte: a morte física, que é a separação do espírito humano do corpo; a morte espiritual, que é a separação espiritual entre o homem e Deus; e a segunda morte, que é a separação eterna entre o homem e Deus. São os 3 tipos de morte que existem. Nós tememos muito essa primeira, né? Mas na verdade é a segunda morte que é mais assustadora, porque os que experimentarem da segunda morte são os que vão ser lançados no lago de fogo. Nós, porém, somos da primeira ressurreição. Nós somos aqueles que não experimentaremos a segunda morte. Então qual deve ser a atitude do cristão em relação à morte? Ela ainda é um inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Contudo, por causa da obra de Jesus na cruz, a morte, apesar de ser um forte inimigo, ele não deve ser temido pelo cristão. 1 Coríntios 15, 54, 55. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Não sei quantos aqui sabem o que é um aguilhão. Eu não sabia, eu tive que procurar. É um bastão, muitas vezes feito de ferro, com uma ponta, que se usa para tocar o boi. E é isso que a morte faz.
perder este aqui, né? Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Queridos, se tem alguém aqui nesta noite que tem um espírito de medo da morte, nesta noite, mesmo a gente está estudando sobre o final dos tempos, pode haver libertação. Se tu é uma pessoa que tem medo da morte, nesta noite tu pode ser liberto deste medo, porque é um espírito. Já vi pessoas caírem endemoniadas e o espírito de morte se manifestar. Não é que ela ia morrer, é que o espírito de morte estava na vida dela, atormentando. Vamos falar sobre o estado intermediário. O que acontece entre a morte e a volta de Jesus, tá? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Na morte, o corpo cessa de ser a habitação do espírito humano e volta ao pó. Tudo bem, até aí a gente sabe. Mas o espírito sobrevive e passa a existir numa condição desincorporada. Tudo bem, isso a gente sabe. Até a volta de Jesus, espírito sem corpo. Mas o período entre a morte e a ressurreição, o que acontece? Os teólogos chamam esse período de tempo de estado intermediário. O que acontece com o meu espírito quando eu morro? Primeiro vamos falar antes da cruz. Como era antes da cruz? Isso vocês vão achar interessante, talvez seja novo para alguns. Antes da obra redentora de Jesus na cruz, o corpo humano na morte era depositado na sepultura e o espírito, tanto dos justos como dos ímpios, ia para o lugar denominado Sheol em hebraico e Hades em grego. Iam para o mesmo lugar. Jesus não tinha vindo, o sangue não tinha sido derramado, o Santo dos Santos continuava com o véu fechado. Mesmo o justo, aquele que cria no Altíssimo, servia e fazia sacrifícios, era judeu, era Abraão, era Isaac, era Jacó, era Noé, era Moisés, mesmo estes, ao morrerem, não podiam ir para junto do Pai. Eles iam para o Hades, para o Sheol. Gênesis 37, Provérbios 5:5. Os pés da adúltera descem para a morte, os seus passos conduzem-na diretamente para Sheol. Então, aí tudo bem, né? Ela é uma adúltera, uma pecadora, que ela vá para o Sheol, tudo bem, faz sentido. Mas olha o que diz Gênesis 37 e 35. Agora é Jacó falando. Todos os filhos e filhas de Jacó vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, escutem só: não, chorando descerei a Sheol para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Davi diz a mesma coisa sobre o seu filho. E não temos tempo para a gente ver todos os textos no Antigo Testamento onde os justos descem a Sheol. Vocês vão dizer, mas isso não está certo. Então, antes de Jesus vir e morrer na cruz, mesmo os justos, mesmo aqueles que serviam o Altíssimo, que não eram idólatras, iam para o Sheol, iam para o Hades. Só um pouquinho, deixa eu explicar melhor como isso funciona. Jesus é quem vai nos ensinar. Lucas 16, 19 a 31. Vamos ler? Esse vocês vão abrir a Bíblia. A gente tem que abrir a Bíblia pelo menos uma vez, né? Para dizer que a gente abriu a Bíblia, né? Senão vai ficar meio feio assim no vídeo, a gente não abrir a Bíblia uma vez. Lucas
capítulo 16, versículos 19 a 31. Aqui é Jesus contando uma parábola. Eu acredito que essa parábola é verídica. Eu acredito que realmente existiu um Lázaro e existiu um rico. Eu acredito que isso realmente aconteceu e Jesus, como Deus, assistiu, ele viu. Lázaro tem nome porque ele é justo, o rico não tem porque ele é ímpio, e o nome dele está arriscado do livro da vida. Por isso que o rico não é mencionado. Então, começando no versículo 1: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Não, isso está errado. 15, cara, apaga. 19. Aqui está. Thank you. Não, eu ainda estou perdido. Eu estou cansado, gente. 16, mas a gente vai até o fim. 16, capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Cheguei, estou enxergando, aleluia. Okay. Estão orando por mim, irmãos? Graças, Senhor, graças a Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, substitui essa palavra por Hades, ou então Sheol. Sheol é hebraico, Hades é grego, mas no original a palavra aqui é Hades. Depois a gente vai ver que não pode ser inferno, porque inferno é um lago de fogo, mas isso fica para amanhã. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Eles estão se vendo. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que se ressuscite alguém dentre os mortos. Fora espiritismo. Queridos, vocês perceberam uma coisa? Lázaro e o rico estão no mesmo lugar, porém separados por um grande abismo. Os que estão do lado de cá são consolados, os que estão do lado de lá são atormentados. Sheol, tendo 2 compartimentos, um para os justos, outro para os injustos, enquanto Jesus não vinha. Agora, ouve isto aqui, isso é muito interessante. Lucas 23, 43. Vocês lembram que Jesus está na cruz, tem 2 bandidos com ele, 2 malfeitores, um critica ele, outro diz: não, mas ele é justo. Jesus: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o que Jesus diz para aquele homem?
Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi bem. Jesus morre, nós sabemos, a Bíblia diz que ele vai para o Hades, ele fica 3 dias no Hades e depois ressuscita. Mas aqui, para este malfeitor que se converte na cruz, ele diz, e nós sabemos que as palavras de Jesus são exatas, ele diz: hoje tu estarás comigo, hoje, no paraíso. Agora eu pergunto para vocês: o paraíso estava no céu ou estava no Hades? Queridos, eu acredito que o seio de Abraão era o paraíso. O seio de Abraão era o paraíso. Então os justos, antes da cruz, ao morrerem, não podiam ir para a glória. Então eles iam para o seio de Abraão, que era o paraíso, que ficava no mesmo lugar do Hades. Os ímpios atormentados, os justos consolados, aguardando a volta de Jesus. E olha essa palavra aqui de Efésios 4:8. Esse está, Ruth. Efésios 4:8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, ou como diz outra versão, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que está acontecendo aqui? Quando Jesus ressuscitou no 3º dia, ele pegou os que estavam no seio de Abraão, ele pegou o paraíso e levou cativo os cativeiros. Ele levou aquela ala dos justos para o céu com ele, porque agora o véu foi rasgado, agora o sangue foi derramado, agora houve reconciliação, agora os justos podem subir, porque a única maneira de entrar na presença de Deus é por meio da cruz, é por meio de Jesus. E Jesus, ressuscitando, vitorioso, desce ao Hades, pega as chaves da morte e do inferno, chama os justos e diz: vamos subir. Salmo 49, 13 a 15 está no quadro. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e da sua posteridade, que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas são depositadas na sepultura, e a morte se alimenta-se deles. Pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se disparará no Sheol, longe das suas habitações. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do Sheol e me levará para si. Aleluia! Onde está o paraíso hoje? Então alguém pode perguntar. Pois Paulo diz: se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas eu fui até o céu, até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas fui até o paraíso e ouvi coisas que não se pode falar. O paraíso não está mais no Hades, o paraíso está na glória. E agora, quando o justo, justificado por meio da cruz, quando ele morre, o espírito dele sobe. O espírito dele sobe. Todos nós, ao morrermos, estaremos imediatamente com Cristo nas regiões celestiais. Enquanto os ímpios, quando morrem, o seu espírito continua descendo ao Hades, aguardando o dia do juízo para serem julgados e depois lançados no lago de fogo. Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Sheol, que é para baixo. 2 Coríntios 12, 2 e 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavra inefável, as quais não é lícito ao homem referir. Apocalipse 20, 13 a 15. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia.
e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então eu não sei dessas experiências desses irmãos que dizem que vão para o inferno, e tem um monte de experiências no inferno. Não vou julgar, não sei se é real ou não, só sei o que a palavra de Deus me diz. O Hades é um lugar de tormento, mas é um lugar temporário, até o juízo final, quando então cada um será julgado segundo as suas obras, lançado no lago de fogo, para sofrer de acordo com a sua maldade, porque o sangue não nos lavou. A palavra inferno, aqui eu tenho uma correção teológica. A palavra inferno tem sido usada como tradução da palavra grega Hades. Inclusive em muitas versões das nossas Bíblias, a palavra Hades é traduzida como inferno. Mas na verdade ela é tradução da palavra grega Guiena, que se refere ao lago de fogo. Logo, quando o ímpio morre, ele não vai inicialmente para o inferno, mas para o Hades. Só depois do juízo final é que ele irá para o inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Lucas 12, 4, 5. E lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno, no Guiena. Sim, eu lhes digo, esse que é Deus, vocês devem temer. O corpo do incrédulo não vai para o Hades, só o seu espírito. O corpo do incrédulo, como o corpo do justo, morre e se transforma em pó. É o espírito do ímpio que vai para o Hades, assim como o espírito do cristão vai para o paraíso. Mas no Guiena, no lago de fogo, haverá uma ressurreição dos ímpios, e serão lançados no lago de fogo, não só em espírito, mas em espírito e corpo. E este é o horror do lago de fogo, porque o espírito dos ímpios está neste momento sendo atormentado no Hades. Mas depois do juízo final, quando lançados no lago de fogo, serão lançados no lago de fogo corpo, espírito e alma. Olha o que diz Lucas 12, 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo, Marcos 9, 47, 48. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no Guiena, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Perceberam que Jesus está falando de um olho real? Antes disso ele fala da mão, né? E ele está dizendo assim, olha, é preferível entrar no reino de Deus com um corpo glorificado, sem um olho, se teu olho te faz pecar, do que ir para o Guiena com os dois olhos, onde o verme não morre. Então imagine vocês passar toda a eternidade em chamas, só que tu não morre, teu corpo apodrecendo sem nunca se desfazer. Isso é real. E a Bíblia diz: considerai a bondade, mas também a severidade de Deus. Para alguns cristãos, Deus é só amor, esquecendo que Ele também é justiça. E a vontade dele é que ninguém vá para o lago de fogo. Ele mandou seu Filho para que todos fossem poupados. O lago de fogo foi feito para
na porta de cada coração, pedindo para entrar. Só vai para o lago de fogo quem conscientemente rejeitar a Cristo. O nosso papel como igreja é evangelizar com todo fervor, com toda a urgência. Tu sabe que no passado as pessoas pregavam o evangelho para o mundo por causa do inferno. Hoje a mensagem da cruz é esta: venha para Jesus que Ele vai te dar um carro novo. Venha para Jesus que tu vai ser abençoado e nunca mais terá dor. Estão percebendo que é um evangelho terreal, um evangelho terreno, onde a âncora está aqui? Não, o evangelho do reino é um evangelho que diz assim: venha para Jesus, porque teu lugar é no paraíso, não no lago de fogo. E nós temos que voltar a pregar este evangelho, não ter vergonha de dizer: o inferno existe e o céu também. E Jesus veio para que ninguém pereça, mas todos tenham uma vida eterna. Mas infelizmente a Bíblia é muito clara: nem todos aceitam o evangelho. Mas como saberão se não há quem pregue? Eu creio que foi o Benihim que uma vez teve uma visão, e ele não foi o único, que ele viu as pessoas morrendo e caindo para dentro do Hades. E esta visão impactou o Benihim de tal maneira que ele decidiu que ele ia dedicar o resto da vida dele para fazer campanhas evangelísticas, para ganhar almas. E eu já ouvi testemunhos semelhantes de outros evangelistas e missionários. Nós precisamos de uma revelação do valor das almas e da realidade do inferno e da realidade do céu. Eu creio que nós não sentimos empatia com o incrédulo, nós não nos preocupamos com os que ainda não se converteram a Jesus, porque o inferno é tão real para nós quanto é para eles. Um dia eu fui num enterro de uma pessoa incrédula, e o filho dessa pessoa convertida, e eu quase dei um tapa na cara desse rapaz, quando ele disse para mim: pelo menos agora ela descansou. Eu pensei: errado. É agora que o sofrimento começou. Ouvi falar nos últimos 2, 3 anos de muitos pastores cometendo suicídio. E a desculpa é que não é que eles querem morrer, eles querem que o sofrimento cesse. Agora, desculpem, meus irmãos, mas tem algo muito errado com a teologia desses pastores, achando que ao tirar a vida, eles não perderão a salvação. Isso é humanismo na igreja. Porque se o inferno fosse mais real, é preferível ficar debaixo de drogas e medicação do que tirar a tua vida. Vocês não concordam comigo? Na verdade é preferível ser curado e liberto, né? Acima de tudo. Mas eu quero dizer assim, ó, se o inferno fosse mais real para a igreja, nós não teríamos suicídio no meio do povo de Deus, muito mais da parte de pregadores e pastores. O problema é que o inferno não é real para nós. Ele é quase tão irreal quanto a volta de Jesus. É só uma teoria. Precisamos de uma revelação de que Jesus está voltando, mas também de que o inferno existe. E nós temos esta vida para aceitar e converter, e entregar as nossas vidas para Jesus. Porque depois o juízo. Ao homem é dado morrer uma só vez. Depois o juízo. Eu acredito que se o Espírito de Deus voltar a trazer este evangelho do reino, este evangelho que prega a cruz, esse evangelho que prega a renúncia, este evangelho que prega o céu sim, mas prega também o inferno, nós, a igreja, vamos voltar a evangelizar e as missões serão restauradas. Vamos começar a ver mais missionários.
Concepções errôneas, estou encerrando aqui. Concepções errôneas. Purgatório. Tá? Isso vem da Igreja Católica. Tu não encontra nada da Bíblia sobre purgatório. Pelo contrário, Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe um lugar intermediário onde um homem que morre semi-convertido, ele pode ir lá trabalhar por um tempo e daí resgatar a sua alma para depois subir para o paraíso. É tudo ou nada nesta vida. Outro ensino errôneo: o sono da alma. Aquele ensino de que quando o homem morre, o seu espírito adormece até a ressurreição. Jesus chama a morte de sono, mas porque para Jesus a morte não é definitiva, entendeu? Foi ele que começou esse negócio. Ele disse: eu vou para Lázaro, porque Lázaro está dormindo. Daí os discípulos disseram: mas Jesus, se ele está dormindo é porque ele melhorou. E Jesus disse: não, cara, é que ele morreu. É Jesus que começa a usar esta terminologia. Ao invés, Jesus nunca usa a palavra morte, ele sempre chama a morte de sono. Os discípulos captaram isso e passaram a chamar a morte de sono. O aguilhão, o poder da morte foi diluída, mitigada para a igreja. A igreja dizia: o irmão dormiu, ao invés de dizer o irmão morreu. Mas não quer dizer que sua alma, ou melhor, seu espírito, adormeceu. 2 Coríntios 5, 6 a 8: portanto temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Lucas 16, 22 e 23: aconteceu, morre um mendigo, e ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morre também o rico, e ele é sepultado no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Estão acordados. Último, Apocalipse 6, 9 a 11: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperamos para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Essas almas estão conscientes, esses espíritos estão conscientes. Então, irmãos, quando nós morrermos, continuaremos conscientes, e porque nós somos salvos e lavados no sangue de Jesus, iremos para o paraíso estar com o Senhor. Amém? Aguardando o arrebatamento, quando seremos novamente vestidos. E eu paro aqui. E eu continuo amanhã com a ressurreição dos mortos. Vamos ficar de pé?